Então, boa tarde. A gente vai conversar um pouquinho sobre o projeto, né? Sobre o planejamento do estágio dos processos escolares. Nós estamos para seguir isso de uma forma mais didática, a gente está organizando aqui a nossa fala a partir da webconferência, né? A Daniela que está assistindo com a gente aí de casa. Obrigada, Daniela. Obrigada, eu. E a gente tá seguindo o anexo 3 do guia do estágio, onde tem ali a capa, tem a folha de rosto, né? Tem os primeiros dados do estágio que a gente já foi preenchendo na observação. A gente fala bastante disso na observação, que é os dados de identificação, a introdução, a justificativa. E a partir de agora nós vamos falar sobre o planejamento. E o primeiro item específico aqui que tem do planejamento é o objetivo geral, né? Então nós vamos passar esses itens aqui do planejamento para a gente ir olhando um a um, para ir esclarecendo as dúvidas. Como a Daniela está nos acompanhando aqui online, a gente está também deixando ela ir perguntando, né, as dúvidas que ela tem, porque facilita. Eu acho que vocês devem ter percebido que o guia do estágio eu coloquei na forma de Word, né? E isso permite que vocês baixem o arquivo, apaguem as coisas que tem antes da explicação e podem usar esse modelo que tem aqui só colocando as coisas nos seus devidos lugares, né? O objetivo geral, então, é o primeiro item que aparece ali do planejamento. Então, é o item 4 do anexo 3, né? E é a partir daí, então, que a gente vai seguindo. Tá bem, Daniela? Tá bem. Tá, então vamos lá. O objetivo geral, na verdade, ele é sempre uma projeção maior do estágio. Vamos dizer assim, é um objetivo que compreende o primeiro dia do estágio até o último. Então, é o que a gente pretende fazer para superar aquela necessidade que a gente destacou como a mais importante ou o que a gente vai dar ênfase nesse momento, né? Nem sempre é a mais importante, né? A gente comentou na observação que a gente pode identificar 5, 6 necessidades, mas para o estágio a gente vai ter que dar ênfase em uma, né? Por causa do tempo que se tem. Então, aqui no objetivo geral, é essa necessidade que vai aparecer considerando o tempo do estágio. Então, vamos supor que a minha necessidade seja organizar uma formação continuada para os professores da escola, junto com a coordenação, porque eles estão tendo que reformular o projeto político-pedagógico e eles não estão sabendo como fazer isso, estão precisando de ajuda e é nessa necessidade que eu vou ajudar. Vejam, isso é uma necessidade, talvez não seja a mais importante da escola, talvez a necessidade mais importante da escola seja resolver um cano lá que está furado e que precisa mais urgente, né, urgentíssimo. Mas no estágio de vocês, em todas as necessidades que apareceram, vocês elencaram uma que vocês vão trabalhar. Então aqui no objetivo vai aparecer só essa uma. Vamos tentar lembrar lá das didáticas, né, das disciplinas de didáticas, como é que a gente escreve objetivo. A gente sempre escreve o objetivo com o que a gente pretende fazer e para quê. Então, vamos pegar aqui o objetivo geral que eu citei antes, né, a necessidade, desculpa, que eu citei. A necessidade era, vou auxiliar na formação continuada dos professores, por causa do projeto político-pedagógico. Então, como é que eu vou escrever isso no objetivo geral do meu projeto? Então, a minha atuação nesse tempo do estágio vai ser fazer o quê? É a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Então, o que vai ser? Vai ser organizar, né? Vai ser acompanhar, ou vai ser coordenar ações para a formação continuada dos professores no projeto político-pedagógico. Então, é o que eu vou fazer. Então, em todos os dias do meu estágio, eu vou estar nessa coordenação, eu vou estar coordenando essas atividades, né? Não, eu vou estar organizando, eu só vou fazer a organização da formação. Quando a formação for acontecer, eu não vou mais estar na escola, mas eu vou participar de toda a organização, eu vou preparar tudo com a coordenadora, né? Porque às vezes, por exemplo, esse exemplo que eu estou usando, dificilmente a escola consegue fazer em um mês. É uma coisa que vai até o final do ano, muitas vezes. Então, vocês não vão poder trabalhar em tudo, certo? Então, vocês vão estar mais na organização do planejamento, organização do projeto, tá?
Então, do projeto de formação continuada. Então, tem que observar um pouco isso. Então, focar em o que vocês vão fazer do primeiro dia do estágio até o último, tá? Então, esse é o cuidado. E aí, vamos tentar lembrar o que eu disse antes. Objetivo geral, a gente escreve o que e para quê, né? Então, no meu projeto, nos dias que eu vou estar na escola, eu vou estar trabalhando, né, no planejamento da formação continuada para atualizar o projeto político-pedagógico. Para que eu vou fazer isso? Né? Eu estou fazendo essa ação. Essa é a minha ação. O que eu vou fazer, eu já sei. Eu vou estar nesse planejamento da formação continuada e vou estar trabalhando especificamente com a questão do projeto político-pedagógico. Mas para quê? Né? Porque ali a gente entra na área, né? Na área que está propondo essa ação. Então, a gente vai sinalizar, não, é para apoiar a coordenação pedagógica nesse processo escolar de atualização, né? Ou, talvez pode ser porque eles têm um prazo, às vezes tem escolas ou redes que têm um prazo, é até tal dia que tem que estar feito, né? Então, para auxiliar a coordenação pedagógica a cumprir o prazo estabelecido nesta necessidade, o prazo de abril, por exemplo, o prazo de maio estabelecido para essa necessidade. Então vejam que eu estou delimitando que no tempo que vocês vão estar lá, nos dias que vocês vão estar lá, vocês vão começar uma ação que é grande, que é de um projeto grande, que não é de um dia só, mas que vai terminar em X dias. Então eu não posso me comprometer, por exemplo, a acompanhar toda a atualização do PPP, porque provavelmente isso não vai terminar quando eu terminar o estágio de vocês, né? Só se eles já tiverem feito quase tudo e agora é o fechamento, então daí vocês não vão escrever que é o planejamento, então vocês vão coordenar ações para o fechamento da atualização do PPP. Dá para perceber a diferença se eu estou no começo do processo, se eu estou no final? Isso tem que ficar claro, porque às vezes a gente tem assim, ninguém faz isso por maldade ou por não saber. A gente, como professor, tem uma característica que é muito comum, que é de abraçar e querer fazer tudo em pouquíssimo tempo e eu vou dar conta, né? Mas vocês estão em estágio, porque se você se propõe a terminar o PPP, chega lá no último dia do estágio, né? A gente vai fazer a visita, né, ou vai falar com o supervisor e vocês não terminaram o que vocês se propuseram, vocês não cumpriram o objetivo geral de vocês. Então fica muito ruim, né? Então tem que pensar algo que seja possível fazer nesse tempo, né? Será que isso fica claro, Daniela? Tu que tá me escutando agora, fica claro de entender que tem que dimensionar essa questão de tempo e do que vocês vão fazer? Sim, com certeza. A gente tem que buscar fazer uma coisa que dê tempo para terminar ou que alguém da escola mesmo possa terminar, né? Exato, se for um planejamento, vocês estão planejando junto, não significa que vocês vão fazer, né, tudo. Daqui a pouco vocês podem, por exemplo, se comprometer a fazer o diagnóstico da escola, por exemplo, a fazer questionário com os pais, né, fazer análise desses dados e vocês vão terminar só o diagnóstico do PPP. Isso é uma coisa, isso talvez dê tempo para fazer no tempo do estágio. Então, vocês podem colocar lá, a minha ação vai ser o quê? Realizar, junto com a coordenação, o diagnóstico das famílias. Para quê? Para compor o projeto político-pedagógico da escola que será atualizado. Daí vocês estão se comprometendo a fazer uma coisinha dentro do PPP, mas não todo o PPP. Uma parte? Isso é uma parte que dá tempo para fazer no tempo do estágio, tá? Isso fica mais claro? Sim. Uhum. Tá bem. Deu pra entender bem. Ótimo. Então agora nós vamos avançar um pouquinho. Bom, se eu já tenho o meu objetivo geral, o que vão ser objetivos específicos? Na verdade, os objetivos específicos, eles dão conta de falar de todas as ações que vocês vão fazer. Então, vocês vão, para, por exemplo, fazer o diagnóstico do PPP, vocês vão ter que fazer reunião com a direção da escola, né? Vocês vão ter que conhecer um pouco como é que é a comunicação com essas famílias, vocês vão ter que preparar questionários, vocês vão ter que enviar esses questionários para as famílias. Então, tudo isso, todas essas ações
são objetivos específicos que vocês vão fazer. São coisas mais breves, são ações mais breves que contribuem para que aquele objetivo maior seja atingido. Então, se lá no objetivo geral de vocês for isso, os objetivos específicos vocês vão listar todas as ações mais breves que vocês vão realizar para poder, no final do período do estágio, concluir, então, um objetivo maior do projeto, né? Então, esses objetivos específicos, eles são menores mesmo, eles são partezinhas que juntas contribuem para que aquele objetivo geral, grande, seja concluído, né? Então, a gente pode pensar assim, ó, todo dia, toda ação que eu for fazer na escola é um plano de ação, né? Um momento que eu vou lá, uma ação que eu vou desenvolver. Então, para cada um desses dias, eu posso ter um objetivo específico. Então, com isso, vocês já vão estar junto pensando nas ações que vocês vão fazer para o estágio de vocês, né? Então, não precisa colocar aqui a ação. Eu vou fazer o questionário. Não, a gente vai botar só o objetivo. Então, o objetivo vai ser o quê? Organizar questionários para enviar às famílias para compor o diagnóstico. Ponto. Tá? Vocês não vão me dizer como vai ser o questionário, que itens vão ter no questionário, se ele vai ter 10 perguntas, 20 perguntas. Isto é depois, é na ação. Aqui eu só quero saber, de uma forma geral, né, quais são as ações que vocês vão fazer. Então, vamos pensar bem breve, assim, se vocês se organizaram para ir 5 vezes na escola, são 5 planos de ação, então, no mínimo 5 objetivos específicos aqui. Pode ser que num dia vocês tenham que fazer mais de um objetivo, né? Não tem problema. Tipo, vai ter um dia que vocês vão fazer 2 ações, né? Mas aí vocês coloquem ali os objetivos. Óbvio que depois que a gente está fazendo o detalhamento das ações e cada plano e planejando cada dia o que vocês vão fazer na escola, aparecem outras coisas, aparecem outros objetivos. Tudo bem, aqui é um plano de intenções, nós estamos planejando, as coisas ainda não estão acontecendo. Então, não tem problema de depois ter que acrescentar. Agora, aqui é a primeira ideia. Bom, eu pretendo fazer isso. Se isso depois mudar, paciência, daí se muda, se troca, se altera. Tá bem? Tá. Esse dos objetivos específicos ficou mais fácil de entender, Daniela? Sim, deu para entender direitinho. Então são os menores, como se fosse cada ação que a gente vai fazer. Exato. Eu acho mais fácil quando a gente vincula com ação, que daí a gente também não dá nenhuma viajada, assim, né? De colocar uma coisa que tu pretende fazer, mas tá longe do objetivo geral. Não dá, tem que ser derivado daquele. Senão começa a ficar, a gente bota muita coisinha para fazer e a gente não dá conta também de fazer. E é a mesma coisa como objetivo. Chega lá no final do estágio, eu botei que eu ia fazer 20 coisas, eu fiz 2, é um sinal de alerta, alguma coisa estava errada, ou tu dimensionou muito mal, né? Ou, enfim, alguma coisa aconteceu que impediu, e aí a gente tem que buscar as justificativas para isso também, né? Tranquilo? Tranquilo. Então, nós vamos avançar um pouquinho. O próximo item que chama aqui é o referencial teórico. Aí nós vamos pensar um pouquinho juntos. Lá quando a gente falava da observação, a gente já sinalizou alguns autores e alguns teóricos a partir da necessidade que a gente identificou, né? Lembra que eu tinha falado lá na justificativa, no fechamento do texto. O que é aqui agora esse referencial teórico, então? Então, aqui é um aprofundamento, porque vamos dizer assim, ó, se a gente colocou lá que é formação continuada, que a gente vai estar trabalhando, então, e a gente já citou o autor A, o autor B, aqui a gente faz um aprofundamento desses autores, né? Porque a gente já estabeleceu objetivos, a gente já mais ou menos tá definindo por onde a gente quer caminhar. Então, que autores apoiam a gente nessa caminhada, né? Por que se faz dessa forma, sinalizando lá na justificativa alguns autores e aqui depois de novo? Porque é um aprofundamento. Quando a gente vai escrever os objetivos, tanto geral quanto os específicos, a gente vai se dando conta de algumas coisas que lá talvez naquele momento inicial não apareceu.
Deixa eu dar um exemplo. Eu vinha falando para vocês aqui no objetivo geral, por exemplo, de trabalhar com a formação continuada, né? Com o PPP e com a coordenação pedagógica. Talvez lá na minha justificativa eu já falei sobre a importância da coordenação pedagógica ou sobre a importância do PPP. Isso já está aparecendo lá, né? Aqui no referencial teórico eu posso retomar, falar um pouco mais sobre isso, mas, por exemplo, nos meus objetivos eu falei que eu vou definir uma forma de comunicação com as famílias, por exemplo, para fazer o diagnóstico do PPP. Então, isso não tinha aparecido lá, comunicação, famílias, não tinha aparecido diagnóstico das famílias. Então, isso é uma coisa um pouco mais profunda do que só falar sobre PPP ou só falar sobre coordenação. Então, eu vou ter que aqui ampliar um pouquinho, né? Não é aqui o objetivo de ter 2, 3, 4 páginas, mas se eu quero falar sobre comunicação, em algum momento eu tenho que escrever o que eu entendo da comunicação com as famílias. Qual a importância da gente saber o que é um diagnóstico das famílias que frequentam a minha escola? Por que é importante eu saber quem são as famílias que frequentam a escola quando eu estou construindo um PPP? Então é isto que eu vou falar no referencial, né? Então, vamos fazer um outro paralelo. Por exemplo, assim, se a minha necessidade lá foi de organizar um espaço da escola. Vou organizar, porque a escola quer muito uma brinquedoteca, nunca teve, não teve tempo, não teve alguém que pudesse fazer, então é de que eu vou estar trabalhando. Ótimo. É uma necessidade importante e tal, eu vou trazer isso lá na minha justificativa, vou falar um pouco desse espaço, dessa necessidade, de que a gestão me deu espaço para poder fazer esse lugar, então eu vou falar sobre isso. Se aqui nos meus objetivos específicos eu destaquei, né, que esse espaço, que essa brinquedoteca vai ter um lugar para crianças da idade A, um lugar para crianças da idade B, vai ter brinquedos do tipo A, brinquedos do tipo B. Vejam, isso eu não falei lá na justificativa, do que ia ter nessa brinquedoteca. Então aqui no referencial teórico eu vou trazer da onde que eu sei, ou quem são os autores que já pesquisaram isso e que dizem que para as crianças da idade X é melhor esse tipo de brinquedo, que para as crianças da idade Y é aquele tipo de brinquedo, né? Vamos pensar se não fosse uma brinquedoteca, se fosse uma biblioteca. Eu posso até falar lá na minha justificativa da importância da literatura, da importância de se ter uma biblioteca organizada, Mas aqui no meu objetivo específico eu vou ter que organizar os livros, por exemplo, organizar as prateleiras, definir o que vai em cada lugar. Então, quem é que diz que o livro A, o livro B é para esse tipo de idade de criança? Ou para aquele tipo de idade? Então, estão vendo que eu estou aprofundando, eu não estou deixando de falar que a biblioteca é importante, que a literatura é importante, mas eu estou dizendo que existe uma forma de organizar e de definir os espaços e que isso parte de um estudo anterior. Não fomos nós que achamos bonito. Eu acho bonitos livros de capa verde, vou botar numa ponta. Eu acho lindo livros de capa amarela, então vou botar numa... Não é assim que se organiza uma biblioteca. Tem uma estrutura de organização. Então, isso a gente precisa pesquisar um pouco mais. E isso vai ajudar o trabalho de vocês nas ações depois. Deixa eu dar um outro exemplo. A necessidade da minha escola foi discutir com os adolescentes a questão do suicídio, né? Porque teve alguns casos ou porque teve... Então, nós vamos fazer uma formação com os adolescentes sobre a questão do suicídio. Então, o meu objetivo geral vai ser planejar esta formação, organizar esta formação ou acompanhar esta formação. Né? Não quer dizer que vocês vão falar com os adolescentes, vão chamar daqui a pouco psicólogos, vão chamar, enfim, né? Ali lá na minha justificativa, eu posso ter colocado da importância da discussão com os adolescentes desse assunto, de quanto que isso modifica o espaço da escola, as relações que se estabelecem ali, ótimo. Aqui nos meus objetivos específicos, eu vou ter que contatar um psicólogo para ver qual é a ênfase que ele vai dar, né? Então,
essa entrada da psicologia na escola, como é que isso acontece? Quando isso tem que acontecer? Vejam, eu não falei sobre isso lá na minha justificativa. Então aqui eu vou ter que aprofundar isso um pouco, vou ter que trazer que é importante, que é um profissional que tem esses e esses aspectos que não é próprio, não é o pedagogo talvez que vai estar falando disso, né? Porque não é tudo isso que perpassa a nossa formação. Então, é importante a gente fazer esta relação e esse aprofundamento nesse momento aqui. E por que não fazer isso antes? Porque uma vez que a gente lista as ações, a gente começa a se dar conta das coisas que a gente vai ter que pesquisar para poder fazer a ação. E essa pesquisa que vocês estão fazendo é o que vai aparecer no referencial teórico. Né? Então vejam que tem um motivo para tudo, né? Então tá aqui porque é para ajudar vocês a prepararem melhor as ações, material que vocês vão separar, com quem vocês vão contatar, tudo vai depender do que vocês lerem, não é algo que assim que a gente define, agora eu tive uma ideia e eu acho que isso é legal. Não é eu acho que é legal, não tem como ser assim num projeto de estágio. A gente tem que ter uma fundamentação teórica para dizer que esse é o melhor caminho, tá? Então, é por isso que tem o referencial teórico aqui, né? Vamos lá, Daniela, agora a prof falou bastante. Como é que ficou essa questão do referencial teórico? Peraí que tá travando um pouquinho. Tá bem. Tu conseguiu entender agora o que a prof colocou? Sim, eu consegui entender. Daí a gente vai colocando conforme a justificativa, os nossos objetivos, e aqui no referencial a gente entra em contato com os autores, com os teóricos, o que eles pensam e como a gente vai agir de acordo com isso aí. Exato. O que eles pensam, daí a gente vai colocando as citações deles. Isso, e vão conversando com esses autores, né? Não precisa só encher de citação, mas é fazer essa conversa com esses autores, né? Porque isso ajuda vocês... O que a gente vai fazer e o que eles pensam, né? Exato, ajuda vocês a estabelecer de fato o que vocês vão fazer, quer dizer, eu vou seguir por esse caminho ou por aquele. Então vocês organizam dessa forma, acho que fica bem bom assim, né? Sim. Bom, o próximo item que tem é a metodologia. Bom, a metodologia é como que vocês vão fazer esse plano de ação. Na verdade, à medida que vocês estão estabelecendo ali os objetivos, vocês já sabem mais ou menos o que vocês querem fazer. Agora, como vocês vão fazer isso vai depender do que vocês leram na metodologia. Eu acho que é melhor fazer um grupo de estudos, eu acho que é melhor fazer uma oficina, eu acho que é melhor fazer com um grupo de professores uma pesquisa. Então, o que vocês vão usar para fazer essa ação é o que vai ficar aqui na metodologia, né? Vocês vão definir aqui. Às vezes a gente lembra um pouco lá da didática, da metodologia do Celso Vasconcelos, da construção do conhecimento na sala de aula. Mas vamos cuidar um pouco, porque esse estágio não é dentro da sala de aula, não é um estágio de docência, não é vocês como professores. Então, não é a construção do conhecimento na sala de aula. Então, é importante a gente observar um pouquinho, porque talvez essa metodologia não seja mais adequada. Aqui, provavelmente, é uma metodologia mais de pesquisa ou mais de formação continuada que vocês vão estar usando, né? Porque, por exemplo, se vocês vão organizar um evento, vai ser uma metodologia mais vinculada à questão de mediação mesmo, né? Então, tem que cuidar um pouco para não colocar uma metodologia que não tenha nada a ver com o projeto que vocês vão estar fazendo, né? Então, pode ser daqui a pouco uma pesquisa, uma metodologia de pesquisa. Não, nós vamos fazer uma pesquisa para ver qual é o melhor... espaço onde colocar as coisas. Então, é a metodologia de pesquisa, não vamos usar outra, né? Não, nós vamos usar, vamos para a formação continuada, para fazer a parte de diagnóstico das famílias, nós vamos usar questionários. Então, nas pesquisas que usam questionários, né, tem diferentes pesquisas que usam questionários. Então, dá para usar também essa metodologia. Então, aqui nesse item vocês vão escrever como é que vocês pretendem fazer para que esses objetivos de fato aconteçam, saiam do papel, né?
E logo na sequência nós já temos os planos de ação, que daí é a definição de fato. Se vocês vão usar oficinas, ou vão usar uma pesquisa, ou vão usar oficinas que vocês definiram na metodologia, aqui vocês vão colocar cada dia que vocês vão para a escola, né? E nesses dias vocês vão colocar o que vocês pretendem fazer cada dia. Então vai ter lá o encontro número 1, nos planos de ação. Vocês vão ter lá o encontro número 1, o que vocês vão fazer? Olha, no dia tal, encontro número 1 é dia, vamos supor aqui que vai ser dia 20 de abril. O encontro número 1 é dia 20 de abril. Então, no dia 20 de abril eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma reunião com a coordenação pedagógica para a gente definir quais vão ser as perguntas do questionário. Então, vocês botam lá, quanto tempo vocês vão levar para fazer isso? 4 horas, 5 horas, né? O dia que vocês vão ir e o que vocês pretendem usar, né? O objetivo, vocês podem pegar o objetivo que vocês já escreveram lá em cima, né? Nos objetivos específicos. E aqui vocês vão escrever isso. Aí talvez alguns de vocês vão dizer assim, mas eu não vou levar 5 horas para fazer os questionários com a coordenadora. Eu vou fazer uma reunião com ela de 1 hora, meia hora, 1 hora. Então vocês podem colocar ali que a primeira ação é se reunir 30 minutos com a coordenação pedagógica. A segunda ação é no mesmo dia, no mesmo encontro, né? A segunda ação é passar limpo essas questões. E a terceira ação é digitar. Então, para fazer tudo isso, eu vou levar 5 horas. Então, vocês podem colocar isso tudo no mesmo plano, tá? Então, para cada dia que vocês vão na escola, é um plano. Não é para tudo que vocês vão fazerem lá um plano diferente, tá? Na verdade, cada plano é para cada encontro que vocês forem na escola. Isso ficou claro, Daniela? A prof falou bem rápido agora. As observações, daí o que a gente teria que colocar mesmo? As observações, na verdade, é se vocês querem usar algum material de apoio. Por exemplo, assim, para essa ação que eu falei ali de conversar com a coordenação e de definir as questões e de passar limpo as questões e, sei lá, preparar no computador, não vai ter talvez nenhum material de apoio, assim, né? Mas daqui a pouco tu pesquisou lá nas tuas pesquisas do material teórico e tu achou um texto lá que seria interessante tu mostrar para a coordenadora, dizer, olha, nesse texto aqui diz que é bom perguntar isso para os pais, aquilo, aquele outro, e tu quer mostrar isso para a coordenadora. Então tu pode botar o link do texto ali nas observações, né? Ou vamos ver que tu pesquisou, uma outra escola fez um questionário que tu achou legal e tu quer mostrar esse questionário. Então tu coloca o link ali nas observações para tu usar. Mas pode ser que tu não tenha nada assim para levar, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, que uma ação seja fazer um encontro, enfim. O segundo encontro vai ser tu mandar esse questionário para as famílias. Então tu vai ter que ir lá, vai ter que fazer as cópias, tu vai ter que deixar isso tudo pronto, vai ter que entregar para os alunos nas salas. Talvez tu não vai ter uma observação aqui, uma coisa pronta, entendeu? Mas, por exemplo, tu vai querer fazer uma cartinha para explicar para a família o que é esse questionário, para que ele vai servir. Então, montar essa cartinha faz parte do teu plano de ação, ou pode ser até um plano de ação separado. E aí tu pode botar como anexo a carta, se tu quiser. Uhum. Então, na verdade, é só para tu ter, assim, aonde tu vai botar as coisas que tu for usar, sabe? Sim. Deu para entender, sim. Bom, que mais? O que é importante? Então, cada encontro é cada dia que vocês vão na escola. Então, se vocês forem 10 vezes na escola, né, 10 tardes, ou 3 manhãs e 2 tardes, enfim, como cada um tem uma organização diferente. E vocês fecharam as horas de atuação, aqui vai ter que também fechar, né? A carga horária ali, somando tudo, tem que dar o total de horas da atuação. Tá bem? Uhum.
Isso fica claro? Sim, aham. Tá bem. E das ações, mais alguma dúvida? Porque às vezes tem muita dúvida de como fechar essa carga horária, como fazer, ou isso tá tranquilo? Não, ficou tranquilo, deu pra entender direito, aham. Por exemplo, se alguém for organizar algum evento, né, Daniela, às vezes tem aquele colega que está participando da escola organizando evento, né? Fazer as ligações para os fornecedores, ir buscar material de doação. Então, isso tudo são ações. Às A vezes. gente coloca tudo ali daí, aham. Exato, tudo que vocês forem fazer, vocês vão colocar ali. Então, por exemplo, no primeiro dia eu vou fazer a reunião com a direção para ver quais os fornecedores que a gente vai procurar para mateada. Ah, ótimo, então eu vou lá, vou fazer a reunião, eu listo tudo que a diretora me falou, eu começo a fazer os contatos por telefone, então eu vou colocar contatos com os fornecedores definidos por telefone, é outra ação. No outro dia eu vou ter que ligar de novo para ver se eles vão fazer a doação. Eu vou ter que fazer um ofício porque eles pediram um ofício. Então, tudo isso é ação diferente. Organizar um ofício para as doações, fazer segundo contato com as empresas, né? Então, vejam que são atividades diferentes e algumas a gente vai ter que repetir. Talvez no terceiro dia que eu vou lá, vou ter que ligar de novo para fornecedores, né? Então, a gente vai repetir a ação. Ligar para fornecedores para verificar se já tem um retorno sobre as doações para mateada, né? Depois, sei lá, no quarto dia a gente já vai ter que ir buscar algumas doações. Ou então a escola já recebeu e a gente tem que organizar isso, né? Botar num espaço. Às vezes fica tudo amontoado numa sala e dificulta assim saber o que já veio, o que não veio. Vou ter que fazer uma planilha, vou ter que anotar. Então, tudo isso é ação. Toda essa parte é ação. E por isso que eu digo que às vezes parece muitas horas, mas se tu senta lá numa sala com um monte de coisas para tu organizar, tem que botar numa planilha, quando a gente vê 5 horas da tarde, passou as 5 horas. Né? Então também tem que cuidar um pouquinho nesse aspecto, né? Isso ficou tranquilo, Daniela? Tranquilo, tudo Tá. ok. Se for aparecendo outras coisas, a gente vai retomando, tá? Bom, e aí aparece aqui o penúltimo item, que é a avaliação, né? O que é a avaliação num projeto de estágio? Ela tem duas dimensões. A primeira é avaliar se a gente atingiu o objetivo geral. Então, nesse momento que vocês estão fazendo o projeto, não tem como dizer se vocês atingiram ou não. Mas vocês têm que pensar como é que vocês vão avaliar depois lá no fim se esse objetivo foi atingido ou não. O que vocês vão fazer? Aí vocês vão ter que estabelecer critérios, né? Eu vou verificar se houve a participação de X alunos, ou de X professores, ou de X famílias. Eu vou fazer um questionário para perguntar se foi, né, do que acharam, o que não acharam, o que foi positivo, o que poderia ser diferente. Eu vou, pensando no evento, eu vou ligar para os fornecedores, né, agradecendo a participação e verificando o que poderia ser, enfim. Como é que a gente vai avaliar se o nosso objetivo principal, o geralzão lá, se ele foi atingido? Nesse momento a gente não tem como saber, vai saber só lá no fim. Mas a gente tem que se preparar. Como é que eu vou avaliar para perceber se foi atingido ou não foi atingido? Então aqui a gente estabelece os critérios de avaliação. E a segunda dimensão tem a ver com a gente estagiário, né? Refletindo sobre a nossa prática. Eu, estagiário, o que eu me propus a fazer nesse estágio, né? O que eu me propus desde o começo e o que eu pretendo e o que eu atingi. Como é que a gente pretende fazer essa reflexão? Então, como é que vocês vão avaliar o trabalho de vocês, né? Vocês vão fazer uma reflexão ao final, vocês vão fazer uma reunião com a direção da escola, né? Vocês vão... Então, aqueles... até se vocês forem olhar no guia, a gente pede para vocês fazerem isso no texto de fechamento, né? Mas então é importante aqui no projeto dizer que vai ter um momento de reflexão do estagiário sobre a sua prática. Então tem duas dimensões. Uma é avaliar o projeto e o objetivo geral, se ele foi atingido.
E outra é eu, estagiário, me avaliar. Como eu vou fazer a minha autoavaliação e a minha participação nesse projeto. Aqui tem alguns autores que são muito bons, né? Tem que provavelmente em didática, né, vocês vão ter contato com isso, que é a Jussara Hoffmann, tem textos muito bons, né, o Cipriano Lucchesi, né, sobre a avaliação. Então, são autores que vocês podem estar utilizando para, inclusive, ser uma referência de avaliação para vocês, né? Para quem não sabe, eu tenho dúvida, nunca pensei nisso, como fazer. Eu acho que são dois teóricos, assim, que eu entendo que são o próprio Celso Vasconcelos, também tem textos sobre avaliação, mas eu acho que para esse projeto, que é um projeto mais vinculado com a gestão, né? Eu vejo, assim, que o Cipriano Lucchesi e a própria Jussara Hoffmann são autores muito bons para isso, para nos ajudar a pensar sobre, né? Bom, e aí eu tenho ali um item que chama referências, ou seja, tudo que vocês citarem, todos os autores, né, as páginas que vocês consultarem, os sites, tudo tem que ser citado nas referências, né? Por que eu tô fazendo menção aos sites, né, aos artigos, né? Eu acho que isso é bem importante, porque a gente usa um sistema antiplágio, né, para avaliar os projetos, para avaliar os textos de vocês. E quando tem cópia literal, que não tem citação, a gente sinaliza e invalida, né? Então, se tiver um parágrafo lá que foi feito cópia de algum artigo, né, cópia literal, a gente vai sinalizar e vai dizer, olha, tem que tirar fora, tem que pôr outra coisa, né, porque não é de vocês, não é produção de vocês. Então, quando a gente usa de algum autor, algum texto, escreveu tão bem, é o que eu quero dizer, é isso. Então, a gente faz como citação, né? Citação, se for copiar igualzinho, é citação direta, né? Longa ou curta, então sempre sinalizado bem certinho. Ou então, se a gente vai falar com as nossas palavras o que o autor falou, a gente está parafraseando, então a gente coloca com as nossas palavras. E no final, ou no início do parágrafo, a gente coloca o sobrenome do autor e o ano, né? E nas referências a gente coloca certinho o texto, qual é, da onde que a gente parafraseou. Porque isso é bem importante, porque isso tem a ver com a autoria, né? A gente tem uma regulamentação da própria universidade quanto à autoria dos trabalhos. Então, não é porque é projeto de estágio, nem que é porque é texto de observação que a gente não considera isso também, tá? E aí, gente, nos anexos, vocês vão poder colocar tudo que vocês quiserem que não coube em lugar nenhum, né? Eu tirei fotos na observação, onde que eu ponho? Pode pôr nos anexos. Eu fiz um questionário com a escola, a gente deixou pronto, onde que eu ponho? Põe nos anexos, né? Aí a gente fez uma carta, eu acho muito importante, põe nos anexos. Sempre no plano, nas observações, vocês podem até dizer, tá no anexo 1, tá no anexo 2, né? Vocês podem fazer essa referência, que daí a gente procura lá embaixo, né? Às vezes não dá para salvar num drive, ou, né, salva às vezes num lugar que a prof não consegue olhar, então se bota como anexo, tá ali, a prof olha e dá um retorno para vocês. Ficou claro esses dois aspectos das referências e dos anexos, Daniela? Sim, ficou bem claro, agora ficou bem mais tranquilo. Que bom. Bem mais fácil de entender. Ficou bem melhor para ir desenvolvendo tudo e preenchendo todas as partes. Isso é verdade. A gente vai dialogando e vai se dando conta, né? E não é tão difícil às vezes quanto parece. Então, o que é importante agora nesse momento? É tentar colocar essas coisas no papel. Olha, fiz uma primeira versão, vocês vão mandar para mim, eu vou olhar. Eu normalmente uso dentro do próprio Word, né? Ou corretor, ou escrevo de cor vermelha, ou de cor azul, ou de cor verde, para mostrar as coisas que vocês têm que ir alterando. Retorno para vocês e aí vocês arrumam e me mandam uma versão arrumada, né? E tendo a prof olhado, retornado para vocês e vocês arrumado e tá tudo certinho, assim que for liberado para vocês começarem na escola, vocês já vão estar autorizados a começar,
né? Se tiver alguma mudança depois, não, prof, olha, a gente fez todo o projeto sobre formação continuada, sobre PPP da escola, mas agora conversando, a escola resolveu que não vai dar tempo para fazer isso, eles querem tirar tal parte fora, a gente vai trocar. Aí vocês me mandam com isso atualizado, a prof olha de novo e autoriza vocês fazerem. Não, prof, eu cheguei na escola e eles disseram que não é mais PPP, eles querem que eu faça agora, que eu arrume a brinquedoteca, porque eles não querem mais falar sobre o PPP esse ano. Bom, aí, claro que muda bastante o projeto de vocês, aí vocês vão ter que reestruturar, mas como vocês já fizeram, fica mais fácil para organizar a partir do momento que vocês já têm, né? Então, o que é importante? Não vai ter como vocês irem para a atuação, começarem os dias de prática lá na escola, sem a prof ter aprovado o projeto e os planos. Ah, prof, mas a senhora aprovou o projeto e aprovou só o primeiro plano. Então tem que esperar a prof aprovar o segundo, aprovar o terceiro, para vocês irem. Porque às vezes o que acontece? Às vezes a gente manda o projeto e manda só um plano, né? Porque não tem ideia dos outros, ou porque ainda acha que não dá para botar tudo no papel, então quer esperar um pouquinho. Tudo bem, mandem o projeto com um plano de ação lá, com o primeiro item 1 lá, o primeiro encontro. A prof olha, se tiver tudo ok, ou precisar arrumar, vocês arrumem, me respondam, a prof dá o ok para vocês já vão poder fazer o primeiro plano. Agora, não vai poder fazer o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, etc., enquanto a prof não aprovar. Acho que isso é bem importante deixar claro, né? Por quê? Porque é importante a prof dar uma olhada para ver se não tem alguma coisa que está fora do que se espera para esse estágio, né? Então, claro que agora que é um momento maior de planejamento, talvez vocês consigam me mandar tudo que vocês estão imaginando fazer. E pode acontecer de ter, pediram para trocar a ordem, o plano 1 vai ser o plano 5, o plano 5 vai ser o 3 e o 3 vai ser o 1. Tem problema? Se a prof aprovou todos os planos, não tem problema alterar a ordem, tá? Claro, me avisem, digam que isso aconteceu, né? Para não que a prof chega lá para fazer a visita de estágio esperando encontrar uma coisa e encontra outra, né? Então é importante avisar. Mas é importante também, assim, ter essa noção do que eu posso mudar e o que eu não posso mudar. É uma mudança de ordem das coisas, podem mudar. Se está aprovado pela prof, todos os planos podem mudar, tá? Se acontecer de ser uma mudança, por exemplo, no tema, estava programado para eu fazer uma coisa, agora eu vou fazer uma coisa completamente diferente, tem que mandar o projeto todo novo, a prof tem que aprovar tudo de novo, e daí vocês podem fazer, tá? Ah, prof, só pediram para mim tirar esse pedaço e fora, que não vai ser mais feito, e vou incluir uma coisa nova. Então, me mandem o projeto com a coisa nova vocês não podem fazer ainda, porque a prof não viu, a prof vai ver, vai aprovar. Mas o que já está aprovado e não vai ser mudado, vocês podem ir executando, tá? Será que isso ficou claro dessas trocas e das aprovações? Sim, ficou claro, só queria te perguntar que daí, então, as observações como que eu não fiz, até essa parte da justificativa, como que eu não fui observar ainda, daí eu te mando ela depois que eu cumprir essas horas, né? Exato, aí tu deixa lá em branco e deixa a atividade, a observação ainda a ser realizada, né? Só bota lá que não é que tu não fez porque tu não quis fazer, tu só não fez ainda porque tu não fez a observação, né? Então, quando tu fizer a observação, tu coloca lá daí. Daí tu vai preencher e vai me mandar depois. Tá. Uhum. E só mais uma dúvida sobre essa ficha, que tem uma ficha de registro que a gente tem que preencher. Bem legal. Daí a gente vai preenchendo por aula, por cada vez que a gente vai? Sim, bem legal a tua pergunta, Daniela. Pensando aqui só para terminar aqui do projeto do planejamento, né? Do projeto de estágio, da tarefa 2, que é o planejamento, o projeto e os planos de ação. Então, seria mandar esse arquivo, né? Para a prof na tarefa 2 até a data que está prevista lá. Isso tá ok, né? E aí, daí, no caso, isso seria a tarefa 2, depois você tem que arrumar, a prof devolve, vocês arrumam, me devolvem de novo, e assim a gente vai fazendo até que tiver aprovado. E aí a Daniela tá perguntando agora uma outra coisa, que é o anexo
É o anexo 2, né, Daniela? Do registro de frequência? É isso? Isso. Tá. O registro... É o anexo 2. Isso aí. O registro de frequência, tá? Foi muito boa a tua pergunta. O que a Daniela perguntou, então, do registro de frequência do anexo 2? Se toda vez que a gente vai lá na escola, isso tem que ser preenchido. É isso aí mesmo. Então, eu vou lá na escola para fazer observação, eu preencho ali, boto os meus dados, digo o que eu fiz. Eu fiz observação, ou eu já fiz atuação, ou já fiz o encontro 1 da atuação, ou o encontro 2, e eu vou colocando. Então, vocês colocam, botam certinho o nome de vocês, o supervisor rubrica, ele dá uma rubrica dele ali, e completa as horas que vocês fizeram naquele dia. Foi 3 horas, foi 4 horas, ou foi 5 horas. Ele vai preencher ali só o total da carga horária daquele dia, tá? Depois... E daí na atividade, daí eu coloco que é observação. Isso. E também o que eu observei? Não, observação. Só observação? Só observação. Porque depois o que tu observou, tu vai escrever pra mim lá na justificativa. Tá? Depois, no final, quando vocês tiverem terminado todas as horas de observação e todas as horas de atuação, essa ficha tem que ser assinada e carimbada pelo responsável lá da escola, tá? Então, quando tiver tudo prontinho. Então, se vocês quiserem preencher a caneta, ou se vocês quiserem preencher no computador, imprimir depois só as rubricas, a caneta... Pode ser, não tem problema nenhum, tá? Porque também tá em Word, dá pra apagar as coisas antes, apagar as coisas depois e deixar só a planilhazinha ali do registro para mandar só isso. Certo, Daniela? Certo. Tá. E bem lá no final, o último anexo que tem é o anexo da nossa ficha de avaliação do estágio, tá? Normalmente essa ficha, na última tarefa, assim, eu peço para vocês também preencherem e me mandarem. À medida que vocês vão me encaminhando o projeto de vocês, os planos, a observação, que é feita a atuação, se eu faço a visita ou se eu ligo para o supervisor, tudo isso eu vou registrando numa ficha para mim, que é minha. Mas eu vou pedir para vocês no final também me mandarem uma ficha preenchida para bater se a gente teve as mesmas percepções e até para identificar onde é que a gente teve percepções assim diferentes, né? Para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso, porque isso também faz parte da avaliação do estagiário e da autoavaliação, né? O quanto que o estagiário vai se refletindo sobre a sua prática e dando conta das coisas que foram acontecendo ao longo do estágio. Né? Então essa ficha é uma ficha que eu uso, mas se vocês já quiserem preenchendo, né, imprimir, preencher o nome de vocês, porque lá no finalzinho eu vou pedir para vocês mandarem também para mim, tá? Mas isso é entre nós, eu, prof, com vocês, estagiários, não tem nada a ver com a escola. Sim. Certo? Acho que seria isso, Daniela. Tu tem mais alguma dúvida? Agora enchi a tua cabeça de informação. Não tenho mais dúvida por enquanto. Depois, qualquer coisa, eu entro em contato contigo. Ótimo, então vamos combinar assim. Agora vocês começam a fazer o projeto, a botar as coisas no papel e com certeza quando a gente faz isso surgem outras dúvidas, tá? Então podem ir escrevendo como vocês entenderam e me mandem assim que tiver um desenho um pouco mais completo para a prof poder olhar e dizer, quem sabe aqui acrescentar isso, quem sabe, porque sempre não tem essa ideia no estágio. Pelo menos nas turmas que eu oriento, eu nunca tenho essa ideia de que a mandou tá pronto. Não, vocês vão me mandar, sempre tem coisas para arrumar e aí eu mando de volta e peço para vocês me retornarem. Aí sim, quando eu já tiver olhado, já tiver respondido e vocês tiverem feito, aí sim a coisa tá pronta, né? Mas nesse primeiro momento é uma primeira versão, é uma primeira entrega. Vai ter coisas prontas, mas vai ter coisas para melhorar. Tá bom? Então tá, Daniela, brigadão por ter acompanhado a nossa aula de hoje, tá? E qualquer dúvida, conforme a gente combinou, a gente segue em diálogo, tá? Eu que agradeço. Tá bom, um abraço, gente. Tá bom.